Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz: foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos ler o último versículo juntos, finalzinho. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mais uma vez. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que semana maravilhosa que encerramos esses 14 dias de jejum e oração. Creio que a grande maioria aqui pôde ter essa experiência, de pelo menos 1 ou 2 ou 3 dias, desses 14 dias, se dedicar à oração, por tantos pedidos. Tenho certeza que você tem muitos pedidos pessoais, mas também há um pedido que não sai do nosso coração, que é o fim da pandemia, para que as nossas vidas possam voltar ao normal, para que pessoas sejam transformadas, e assim por diante. Temos orado pela nossa nação, tanta confusão política, tanta confusão na área da economia, mas para que Deus tenha misericórdia do seu povo. E quando você olha os efeitos da oração, quando você escuta e ouve e experimenta os testemunhos que têm se levantado, certamente você e eu ficamos ainda mais encorajados a continuar a orar. A oração, eu posso dizer que é uma arma que está à nossa disposição. Quando nós olhamos esse texto, esse homem chamado Jabes, diz aqui que ele é ilustre, que ele fez uma oração simples, e nunca mais é mencionado o seu nome, nem antes nem depois desse texto. Jabes teve 2 versículos exclusivos para ele nas Sagradas Escrituras. Se você voltar às suas páginas da sua Bíblia um pouco, começo desse livro das Crônicas é uma série de nomes e nomes. Se você arriscar a contar a quantidade de nomes diferentes, você vai chegar na base de 500 a 600 nomes, uma grande lista dos descendentes desse povo todo que estava ali. Mas somente para Jabes há 2 versículos de forma especial. Somente para esse homem, parece que ao escrever o texto, alguém parou e disse: as pessoas precisam saber o que aconteceu com Jabes. As pessoas precisam de mais detalhes do que aconteceu com esse homem. Ele fala: foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. Mesmo que o seu nome significasse dor, ele fez uma oração, ele invocou a Deus, e a sua oração é muito simples, direta e objetiva. E o final ele é mais surpreendente ainda, que diz que Deus lhe concedeu tudo o que ele pediu. Tudo o que ele pediu, Deus o concedeu. Então não há como eu e você não fazemos a seguinte pergunta: o que faz de Jabes ser tão notável? O que faz de Jabes ser tão diferenciado? Simples. Ele supera todos os limites. Diga comigo: superando os limites. Esse é o título da mensagem dessa noite: superando os limites que nos foram impostos. Há muitos limites que nos são impostos. Se a gente for pensar no tempo da pandemia, estão tentando cada dia mais cercear nossa liberdade. Nós não podemos sair de casa a hora que quer. Tem pessoas que não podem trabalhar porque diz que o trabalho deles não é essencial, que isso para mim é uma pouca vergonha. O que é essencial para um não é essencial para outro, e assim por diante. Seria uma grande discussão aqui. Mas estão tentando cercear nossa liberdade em todos os aspectos. Na vida de Jabes também não foi diferente. Ele teve um limite, colocaram um limite para ele: Jabes, seu nome será dor, você vai ter limites sobre a sua vida, mas ele recusou a viver dentro dos limites impostos. Ele foi além. Ele recusou acreditar que Deus não podia estender suas fronteiras, alargar suas fronteiras. Ele recusou a não acreditar que Deus poderia ser com ele, lhe preservar do mal. Ele recusou acreditar nisso. Pelo contrário, ele teve um inconformismo em acreditar além disso. Por isso que
A vida de Jabes me mostra que eu posso viver além das prisões do passado. Viver além das prisões do passado. Há tantas pessoas que estão aprisionadas pelo passado. O passado é como se fosse um fantasma que lhe acompanha. As pessoas não vivem livres das dores do passado, sejam elas provocadas por elas mesmas ou por terceiros. Vivendo além das prisões do passado, porque aqui diz o texto que a mãe de Jabes lhe chamou Jabes, por quê? Porque com dores o dei à luz. Imagine só uma pessoa ser marcada pelo nome dor. Qual é o seu nome, dor? O seu sobrenome, sofrimento. Você não tem um terceiro nome, tem um lamento. Qual é o seu nome então? Dor, sofrimento, lamento. Esse é o meu nome. Meu Deus, era assim que ele era identificado. Meu nome é Jabes, meu nome é dor. Já chorava já, a pessoa chorava com ele já. Tem pessoas que são assim, que vão se apresentar, elas apresentam um currículo das suas dores, o currículo dos seus sofrimentos, porque elas estão aprisionadas nele, não como um trampolim para superar e ser bênção na vida dos outros, mas como uma justificativa para mostrar quão pequenas elas são, insignificantes e medíocres elas continuam a ser, por causa das dores do passado. Jabes escolheu viver além das prisões do passado. As coisas começaram mal para ele. Mas, para mim e para você, esse versículo de que dores do parto, ou quem sabe naquela concepção, se forem dores emocionais no coração daquela mãe, se foram dores físicas, mas todas as pessoas, os israelitas que liam esse texto, remetiam diretamente a Gênesis capítulo 3. Quando na queda, Deus disse para a mulher, em dores terás o parto. Seu parto será em dores. E é inquestionável que se você lê a Bíblia e não entende Gênesis 1, 2 e 3, você não vai conseguir compreender o resto da Bíblia. Gênesis 3, quando fala da queda e a repercussão da queda na vida do homem e da mulher. Quando ele diz aqui que Jabes veio na sua concepção e as dores do parto foram tão marcantes que esse nome ele levou de dor, tem que remeter a você as consequências da queda, do pecado na vida do ser humano. São prisões do passado. Todos nós temos nossa dor. Se pudéssemos resumir a humanidade seria resumida na seguinte palavra: dor, sofrimento, lamento. Há tanta dor nesse mundo. E nós escolhemos andar independentes. Colhemos os sofrimentos dessa independência. Minha pergunta para você, assim como Jabes, qual é a sua dor? Por que chora o teu coração? Por que rolam as lágrimas noturnas? Por que você não dorme direito à noite? Por que você, às vezes durante o dia, o seu coração acelera, você começa a transpirar e a ansiedade vem? Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Por que eles insistem em trazer esses fantasmas no presente? Dores do passado. Jabes trazia essas dores. Mas eu me lembro que no começo desse ano, na passagem do ano, no culto de ano novo, eu ministrei uma palavra falando sobre semear lágrimas e colher alegrias. Jabes conseguiu fazer isso, com a sua história de lágrimas, de dor, ele a semeou em Deus, ele a sepultou em Deus, e teve uma colheita farta de alegria. Isso que eu quero para você e para mim, em nome de Jesus Cristo. Jabes era de uma tribo muito especial, da tribo de Judá, que ele está dentro dos descendentes de Judá. Essa tribo que vem marcar toda a história de Israel, até o grande Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vir dessa tribo para nos salvar. Jabes, ele era de uma família especial, porém, quando nós lemos aqui a genealogia, todas escritas, esses nomes que estavam escritos aqui, todos eles têm mencionado o pai. Alguém gerou alguém. Geralmente o pai que gerou esse filho, mas Jabes não se menciona o nome do pai. Alguns comentaristas acreditam que Jabes poderia ser órfão. E quão órfão ele era, ele não tinha direito a nada. Ou seja, ele já começou a vida perdendo. Ele já começou a vida no débito, no negativo. E sem referências de vida, e você sabe, só você que não tem um pai e a mãe sabe quanta falta faz uma referência na sua vida, um norte. É como se você tivesse que navegar no deserto sem uma bússola, sem uma direção, sem um ponto de referência. Jabes, ele nasceu sem essa referência de vida, ele não tinha para onde rumar.
além de trazer todo esse sofrimento, essa carga do seu passado, da dor, mas parece que Jabes conseguiu dar uma guinada em sua vida, transformar aquela história, aquele enredo de dor e de lágrimas, em uma conquista em Cristo Jesus. Aqui nós vamos ver no final. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quando eu entendo isso, que um homem nessa época sem um pai, ele não teria direito à terra, e nós estamos aqui num contexto da conquista de Canaã, e quando Canaã foi conquistada, foi-lhe dado os direitos de terra para aquelas pessoas, mas Jabes sem seu pai, ele não tinha nem mesmo esse direito. Por isso que ele pede ali na sua oração: alarga as minhas fronteiras. Eu preciso de uma referência na minha vida. É como se Jabes clamasse como um coração de órfão por um pai. Sabe que eu e você, nas nossas dores, nós precisamos de um pai que nos cura, de um pai que nos abrace. Nós precisamos de um ponto de referência. Ao ouvir essa oração, nós temos que ouvir alguém orando por fronteiras que se estendessem. Devemos ouvir por um refugiado sem lar. Esse era Jabes. Mas é muito importante que quando eu olho para o Novo Testamento, encontro Jesus Cristo, e Jesus Cristo no capítulo 14 de João, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai, você sabe esse versículo, há muitas moradas. Jesus Cristo está falando o seguinte: eu dou morada, guarida, eu dou uma filiação a todos aqueles que se encontram órfãos. Eu posso trazer uma referência para Jabes, assim posso trazer para o Emerson, para a Ana, para o André, para o Pedro, para todos nós. Ele pode nos trazer essa referência. Não se turbe o vosso coração. Mesmo com a sua vida sem referências, começando, marcando pela sua história de dor, sofrimento e lamento, Jabes escolheu ser diferente. Ele escolheu superar os seus limites, não olhar para o passado e se afundar neles, mas usar as experiências ruins do passado para ter expectativas novas do presente. Em nome de Jesus Cristo. Jabes clama por libertação. Ele está clamando ali por misericórdia redentora. Ele está clamando e apelando ao Deus de Israel para transformar qualquer possível desastre na sua vida em bênção. Sabe que eu e você precisamos aprender a clamar ao Senhor por isso. Senhor, está aqui as minhas dores, eu entrego no teu altar, Deus. Renova a minha vida, reescreve a minha história. Essa noite, a noite que nós fazemos o batismo, a profissão de fé, nós chamamos de uma nova história. Muitas pessoas aqui estão colhendo isso. Pessoas tiveram suas vidas transformadas porque alguém acreditou em você. Alguém pregou o evangelho para você. Alguém passou tempo com você, orou com você, investiu na sua vida. Você não está aqui à toa. Porque Deus usou alguém especial para alcançar o seu coração. Assim como foi em cada um de nós. Quantos aqui tivemos pessoas especiais na nossa vida? Pode levantar a sua mão. Se você não levantou a mão, deve ter sido o Espírito Santo diretamente dos céus ao seu coração. Um anjo de Deus. Todos nós tivemos alguém que interveio. Uma mensagem, uma oração, uma presença. Um se importo com você. Mas Jabes não só vive além dos limites do passado, das prisões do passado, mas vive também além dos limites do presente. Há tantas coisas que no dia de hoje são impostas para mim e para você, mas diz o texto que Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes, ele disse: não é possível que a minha história vai ser assim. Não é possível que eu não tenha um Deus poderoso para transformar a minha vida. Não é possível que eu vou viver nessa dor e sofrimento. Eu escuto tantos testemunhos, vejo as pessoas sendo transformadas, mas nós nos esquecemos do poder que há no nome de Jesus Cristo. Sabe para que servem os testemunhos que nós colocamos aqui no telão? Não é para ficar bonito, culto, para ter um momento no culto, mas para que você seja encorajado e encorajada. Para que você veja aquilo, a sua fé seja fortalecida, alicerçada ainda mais. Deus continua agindo de forma poderosa em nosso meio. Você pode dizer amém por isso? Primeira atitude de Jabes, vivendo além dos limites do presente, é que ele foi uma pessoa inconformada. Resolva-se ser inconformado. Diga assim: eu quero ser um inconformado. Eu quero ser um inconformado. Você não pode se conformar com as questões da vida. Você não pode se conformar com a sua vida espiritual. Você tem que ser um inconformado.
Certa vez uma pessoa veio e falou assim: olha, é difícil ir na sua igreja, vocês estão sempre pedindo para fazer isso, para fazer aquilo, estão sempre encorajando, sempre desafiando. Eu falei: o que você está esperando? Você está esperando que você vai entrar, nós vamos fazer massagem nos seus pés, nós vamos regular o ar-condicionado segundo a temperatura que você deseja, nós vamos tocar boa música aos teus ouvidos e vamos te dispensar em paz? Queremos fazer isso também, se for possível. Mas a nossa função é te incomodar, é fazer você um inconformado com a vida que você está vivendo. Então, se um dia você não sair daqui não desafiado, tem alguma coisa errada conosco, pastores. Nós temos que ser pessoas que desafiam você a ter uma vida de mais intimidade com Deus, desafiar você a ter sua vida transformada. Então prepare-se, porque nós vamos incomodar você. Diz um amém aí, se você crê nisso. Ó, que você diz amém. Ixi. Nós temos que ser inconformados com a nossa vida espiritual. Jabes, ele resolveu se incomodar com o destino que estava traçado para a sua vida. Jabes era identificado com dor, e ele fala: não, eu vou invocar o meu Deus, e as coisas vão ser diferentes. Ele faz uma oração muito simples. Jabes foi um homem de oração. Jabes, ele entendeu o poder de poder falar com Deus, de dobrar os joelhos, de clamar ao Senhor. Aqui está um resumo da história de Jabes, mas provavelmente ele era uma pessoa tão ilustre mesmo entre seus irmãos, diz o texto, que ele era diferenciado, que seu testemunho era diferenciado. Ele, com certeza, ele amava as pessoas, mas amava a Deus de forma apaixonante. Então ele faz oração, e aqui resume sua oração, mas provavelmente Jabes era um homem de oração, a ponto do escritor colocar o cerne da sua oração aqui, mas da sua vida resumida. A nossa vida não se faz de uma oração, a nossa vida se faz de uma vida de oração. Eu e você temos que orar sempre. A sua devoção, a devoção de Jabes, possivelmente foi a chave para a sua promoção. Imagine só. Qual é a devoção que eu e você temos? Será que eu e você dizemos sim aos desafios da igreja? A maravilha de Deus é que Ele ouve as nossas orações como se cada um de nós fôssemos o único e último ser humano da terra. Ele ouve a minha e a sua oração. Nós não somos alguém na multidão. Nós somos filhos e filhas de Deus. Quando um filho fala com o pai para ouvi-lo. O pai tem os seus ouvidos atentos, suas mãos se estendem. Um pai amoroso, ele se dobra na altura do seu filho para olhar nos olhos do seu filho. Ele abraça o filho, ele acalma o filho e fala: filho, estou aqui para te ouvir. Esse é o poder da oração. É movimentar o Deus Todo-Poderoso para ouvir a minha, a sua oração. Só que o que o inimigo quer fazer comigo e com você? Quer nos conformar. Tá bom, não precisa disso tudo. Está em pandemia, você deveria se cuidar mais. Pare, as pessoas estão ouvindo muita coisa, pare de falar do evangelho. Ouça mais o seu coração. Dê uma folga para você. Satanás, ele quer te conformar com o mundo e com a igreja. Ele não quer te impedir de vir à igreja, isso não. Para ele fechar uma igreja ou não, ele sabe que nós não vivemos pelas cadeiras, pelo púlpito. A igreja é muito além disso, mas muito além disso. Ele quer te conformar com os valores deste mundo. Ele quer que você olhe para o espelho e fale assim: eu sou um excelente cristão, está muito bom, estou acima da média. Jabes não, ele era um inconformado. Diz o texto que ele foi mais ilustre que seus irmãos, imagine só. Mais ilustre, se comparado ele era melhor, ele reagiu ao sofrimento e à dor de maneira adequada. Como que eu e você reagimos à dor? Murmurando, lamentando, ou de forma adequada, de forma cristocêntrica, entendendo o propósito de Deus na minha e na sua vida. Ele não se entregou às amarguras, mas ele também não se entregou ao ceticismo, ele não começou a duvidar de tudo. As pessoas que são fracas na fé, ou elas se entregam à amargura e começam a questionar por que isso, por que aquilo, ou se entregam ao ceticismo: eu não consigo acreditar em mais nada, é bem que disse mesmo. Como assim? O cristão,
Ele não é um pêndulo que vai de um lado para o outro, mas ele é firme, inabalável em Jesus Cristo. Esse é o cristão. Ele reage às dificuldades de forma adequada, bíblica, centrada. Então ele invoca o Deus de Israel. E ele pede: me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Olha que poderoso isso. Ele fala: eu quero novas conquistas, mas eu não quero nada sem a tua mão. Eu quero novos empreendimentos, mas nada sem a tua presença. Eu quero novas conquistas, eu quero pisar em lugares que eu ainda não pisei, mas só se o Senhor pisar comigo. Eu quero ir a esse local se o Senhor estiver comigo, que seja comigo a tua mão. Jabes não era louco para pensar em: alargue as minhas fronteiras e me deixe só. Deixe-me curtir a vida. Eu tenho muita coisa para conquistar. Não, ele fala: largue as fronteiras, eu quero mais. Eu sei que o Senhor pode me estender, eu sei que o Senhor pode ir além dos limites que me foram impostos pela minha história ou por mim mesmo. Eu sei que o Senhor pode ir além, porque Deus é ilimitado, Deus é o Todo-Poderoso, Deus dos impossíveis. E ele fala: só que seja comigo a tua mão. A pergunta que nos faz é: por que ir além dos limites? Por que Jabes queria estender as suas fronteiras? Certamente porque Jabes queria mais influência, ele queria tocar mais pessoas, ele queria oportunidades para marcar as pessoas com o amor de Deus. Jabes queria ir além. Então devemos ler a sua oração, a oração de Jabes, como um pedido de bênção não privada, mas como um clamor a Deus para abençoar todo o povo da aliança, no caso de Jabes. As bênçãos que Deus nos dá não é para algo pessoal, para o meu belo prazer, mas para que por mim se repasse e alcance outras pessoas. Querido, só um homem ou uma mulher de Deus que entende essa verdade, que receberá essa bênção, essa prosperidade em Cristo Jesus. Quando entende que isso não é só para você. Você não é uma represa que vai aguardando as bênçãos de Deus e vai acumulando. Não, você tem que ser um rio pelo qual as águas passam e tem um destino certo. Todas as bênçãos que Deus trouxer para você, você tem que canalizar para outras pessoas, abençoando outras pessoas. É assim que funciona o reino de Deus. Mas muitos querem ser uma grande represa e represam as bênçãos e não compartilham. Que sejamos como represas, mas de comportas abertas. Que possamos fluir as bênçãos na vida das pessoas. Jabes, ele queria alargar suas fronteiras, mas para abençoar o povo de Deus, porque naquele tempo suas fronteiras poderiam ser limitadas, mas o seu Deus não era limitado. E ele fala: não tem só isso para mim, Deus tem mais do que isso, mais do que eu posso imaginar para mim. A semelhança de Abraão, Deus, quando chamou Abraão, disse: sai da sua tenda, olha para os céus, veja as estrelas, Abraão. Você pode contá-las? Pois vai ser assim a sua descendência. Te farei pai de multidões. Sabe que eu e você ainda estamos dentro da tenda. Os nossos olhos não conseguem ver e nós nos conformamos com a tenda, nos conformamos com os limites que nos deram, que disseram: tá bom até aí, chega. A sua história, não, você não consegue fazer mais do que isso. Você tem muitas dores e traumas do passado, quem é você para falar sobre isso? E vamos colocando esses limites que nos foram impostos, e Deus nos chama para fora e fala assim: olha para os céus. Você pode contar, Abraão, as estrelas? Jabes entendeu isso: alarga as minhas fronteiras, Deus, que eu possa ir além, dos limites que me foram impostos. Henry Nouwen, escrevendo um livro chamado O Sofrimento que Cura, ele fala a seguinte frase muito linda: ninguém escapa de ser ferido. Somos todas pessoas feridas física, emocional, mental e espiritualmente. A questão principal, diz Henry, não é como podemos esconder as feridas, para assim não nos sentirmos envergonhados, mas como podemos colocá-las a serviço de outros. Jabes, mesmo ferido com a sua história, com as suas dores, ele coloca em serviço de outros. É por isso que quando testemunhamos, nós colocamos as nossas feridas num telão como esse.
Essas são as nossas feridas, mas eu fui curado. E eu quero trazer cura para você, e para você, e para você, que a minha história de fé seja um encorajamento para você, que seja uma história que possa inspirar corações, e que Deus possa usá-la para curar tantas vidas. Aleluia. Jabes roga pela presença de Deus: alarga minhas fronteiras, mas que sua bênção me acompanhe. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz: o que vale a pena uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jabes, ele não queria fronteiras por fronteiras alargadas. Ele queria a influência de Deus na vida dele para alcançar novas pessoas, alcançar novos objetivos, novos planos. Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Eles não podem ser limitados pela sua dor, pela sua história. E segundo, eles têm que ser marcados pela presença redentora de Jesus Cristo, para que quando você conquistar esse local, esse empreendimento, esse sonho, esse plano, lá esteja a boa mão de Deus com você, transformando situações, glorificando a Deus, assim como Jabes sonhou. Essa é a oração de Jabes. Por isso que a gente pode chamar que essa mão de Deus sobre nós é um toque de grandeza. Deus dá um toque de grandeza a um homem comum, marcado por uma história de tristeza. Mas quando Deus coloca a sua mão, até a pessoa com os maiores traumas pode se tornar o mais ilustre dos seus irmãos. É o toque de grandeza que Deus nos dá. Não é um toque de grandeza que eu e você podemos fazer, criar. O toque de grandeza vem de Deus. Levante uma das suas mãos e fala assim: eu quero um toque de grandeza de Deus na minha vida. Não estou ouvindo a sua voz. Diga: eu quero esse toque de grandeza, Senhor, na minha vida. Coloque a sua mão no seu coração e receba isso em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas ele também foi além dos seus limites, só possível por causa da bondade de Deus. Finalzinho do versículo você leu comigo e diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu o pedido de Jabes. Por quê? Porque a própria natureza de Deus é uma natureza bondosa. Ele é capaz de abençoar até as pessoas mais malignas que existem. A bondade que cai sobre o justo também cai sobre o injusto. O cuidado de Deus para com os seus filhos também cai sobre os vizinhos dos seus filhos. Essa é a bondade de Deus. Faz parte da natureza de Deus abençoar. Jeremias capítulo 29, Deus falando para o seu povo, ele fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele fala: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele termina dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É um resumo da oração de Jabes. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Não permita que os limites impostos sobre sua vida venham lhe desviar dos rumos que Deus quer para mim e para você. Quando você ora, você une a fraqueza humana com a onipotência divina, querido. Quando você ora, você vê Deus intervindo na sua história, reescrevendo a sua história da sua igreja, do mundo. Quando você ora, você toca as nações com a oração. Quando você ora, você experimenta algo sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa: não há poder na oração, mas há poder no objeto, no objetivo da nossa oração, que é Deus. Nós oramos a Deus. Quando eu digo que não há poder na oração, é que pode ser uma oração simples, uma oração rebuscada. Não há poder nisso. Há poder em para quem você faz essa oração. Deus Todo-Poderoso. Jabes, com a sua história cheia de limites, ele ousou invocar a Deus. Ele ousou ser uma pessoa inconformada. Quero concluir essa história. Jabes fez essa oração tão linda e recebeu o título de o mais ilustre de seus irmãos.
quando eu olho para a história de Jabes, eu vejo que essa oração de Jabes não é um mantra que eu e você vamos repetir. Eu não pregaria isso para você. Vá e ore a oração de Jabes aí todos os dias e tome isso como promessa, não. A história de Jabes, ela nos convida eu e você a crermos num Deus que refaz histórias, que reescreve histórias. Um Deus que nos faz ir além dos limites impostos. Um Deus que nos faz crer no sobrenatural mesmo em meio à pandemia. Um Deus que nos faz crer que Deus pode alcançar pessoas como foram alcançadas hoje por batismo e profissão de fé. Num Deus que transforma realidades. A história de Jabes é essa história. Muito parecida com a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo também clamou a Deus e foi ouvido pela sua reverência. A carta aos Hebreus diz o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, preste atenção, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a intercessão que Deus faz por cada um de nós. E quando Jesus Cristo naquela cruz estende as suas mãos, é como se Deus estivesse alargando as suas fronteiras, não físicas, mas as suas filiações. E diz o texto que Deus nos deu o poder de sermos filhos e filhas de Deus. Deus alcançando novos territórios esses que são os nossos corações para serem transformados. E agora Ele nos envia a fazer o mesmo. Temos o ministério da reconciliação. Assim como Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos, nós temos alguém que é ilustre, que é Jesus Cristo. Assim como Jabes, que teve sua história transformada, Jesus era uma pessoa simples, um carpinteiro, mas se demonstrou uma pessoa gentil, dócil, bondosa, demonstrando todo o poder de Deus em sua vida, porque Ele era Deus. Ele invocou o Deus de Israel também, ele invocou a Deus, ele orou e intercedeu por tantas vezes por nós, por mim e por você. Ele foi fiel até a morte, até o fim. E essa morte de cruz. E diz o texto aqui que a Jabes Deus lhe concedeu o que tinha pedido, a Jesus também a vitória sobre a morte. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa oração poderosa. Essa pessoa que teve sua vida mudada. Ela não foi acomodada, ela foi uma pessoa inconformada. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos inconformados. Ajuda-nos a querermos mais, Deus. Queremos mais, Senhor. Queremos que o Senhor alargue as nossas fronteiras. Que o Senhor nos ajude a termos novas conquistas para a glória do Teu nome, Deus. Para que certamente o Senhor vai nos conceder isso, segundo a Tua graça, misericórdia, a Tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, queridos. Quero encerrar esse culto. Lembrando você que está aqui pela primeira vez conosco, que nós temos aqui à frente, nós temos aqui bem na saída algumas mesas, nós temos uns presentes para você, que você não vai embora sem pegar esse presente. Preenche rapidamente uma ficha que nós queremos orar por você, tanto aqueles que estão aqui na nave, quanto na galeria. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Ministra o nosso coração mais uma vez. Essa semana seja uma semana de vitória, de fé, de convicção do agir do Senhor em nossa vida. Continuamos a orar pela sua igreja, por proteção, Deus, aqueles que vão viajar, aqueles que estão em Londrina trabalhando, por proteção física. Livra-nos da pandemia, cura os teus filhos e filhas, aqueles nossos conhecidos, parentes, que eles sejam tocados agora em nome de Jesus Cristo. Restabeleça a saúde e envia-nos, ó Pai, como flechas nas suas mãos, pessoas, homens e mulheres que creem no sobrenatural, para que o Senhor realmente possa alargar as nossas fronteiras e possamos glorificar o Teu nome em todo local e em qualquer circunstância. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje
e sempre. Amém, amém, amém.